A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, bem-vindos, bem-vinda Fátima, bem-vindos todos que estão em contato conosco neste momento, para estarmos aqui em torno da Palavra de Deus, detendo-nos para ouvir o que Ele tem a nos dizer na sua palavra nesta tarde de domingo, 12 de outubro. Hoje nós temos diante de nós esse tema que está anunciado aí, como dissemos semana passada, quinta-feira, na verdade, né? Tratativas divinas. Uma palavra que Deus colocou em nosso coração e que eu acredito que vem ao encontro da busca, da pergunta, do questionamento de muitos corações continuamente, porque faz parte da dinâmica da nossa vida de fé, querer saber, sentir, perceber de alguma maneira qual é o nível, a atenção, do tamanho da atenção de Deus sobre a nossa oração, sobre o nosso clamor, sobre as nossas necessidades. E é exatamente por conta disso que nós precisamos abordar esse texto que está aí baseado no texto que anunciamos, Êxodo 3, de 6 a 8, que é a experiência do encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, embora a gente nada vá falar sobre a sarça ardente. Mas esse momento da revelação de Deus a Moisés é todo especial, não só pelo fato de que foi o momento em que ele se deu a conhecer, mas também pelo fato de que, ao se dar a conhecer, ele revela a sua forma de tratar e de responder ao seu povo. Isso, então, nos alcança de forma muito direta. Portanto, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Nós leremos os versículos 6 a 8, estaremos orando e considerando que neste texto temos a aprender sobre as tratativas divinas a nosso favor, a nosso respeito, como crentes, como aqueles que esperam nele e que o buscam. É evidente que são tratativas divinas a favor e em direção aos que buscam a Deus. Uma coisa é você crer em Deus e achar que isso aí está estabelecido como status quo. Está lá. É padrão, é como se você tivesse assinado um contrato e Deus assinou embaixo, e aí as coisas ficaram muito bem definidas entre ele e nós. Não, não tem nada a ver. Tratativas divinas têm respostas ou são respostas dos movimentos de Deus em direção aos nossos movimentos na direção dele. Então leremos Êxodo 3, de 6 a 8. Disse ainda, é o momento em que o Senhor está falando para Moisés depois de ter se revelado a ele na sarça que ardia. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, ou exatores, como dizem antigas versões, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Vamos falar com Deus. Em cima deste texto que nós acabamos de ler, temos coisas muito especiais a serem consideradas para a nossa fé. Pai glorioso, cheio de graça, santidade e beleza, Deus eterno, nosso Pai celestial, por meio de teu santo Filho Jesus. Por meio de Jesus chegamos diante da tua santa presença, tirando na experiência semelhante à experiência de Moisés, lá em Horebe, o texto que acabamos de ler, tirando as sandálias de nossas resistências, de nossas prevenções, de nossas respostas prontas, de nossas pretensas garantias diante de ti. Despimos-nos, despojamo-nos, desamparamo-nos diante de ti para que tu nos fales e não encontres resistência alguma em nosso coração. Antes, aceitação, recepção plena da tua palavra, de que nosso coração tem tanta sede e tem tanta necessidade. E eu rogo que o Senhor se sirva por misericórdia da palavra desta tarde, como palavra profética e resposta que vá ao encontro do anseio do coração de teus filhos e de tuas filhas que acompanham esta palavra. De maneira, meu Deus, que ela vá calar fundo nos corações, como palavra profética, palavra que alimenta a esperança, que alimenta as certezas,
que nutre a fé para descansar na tua vontade, para buscar a tua face, para orar a ti, para estar na tua presença. Ó Deus, tudo isso de que podes te servir para intensificar a fé em nossos corações, para dilatá-la, para aprofundá-la. Ó Deus, que não haja impedimento algum, que tu te sirvas e o teu Espírito flua aqui através desta palavra, nos conduzindo nela e ensinando-nos para que ela volte para ti, levando os frutos da nossa fé, da nossa confissão, da nossa confiança, de forma a glorificar teu santo nome por meio de teu santo Filho Jesus. É nele que oramos, totalmente na dependência da condução do teu Espírito sobre a palavra desta tarde, para mim e para cada um de teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém, amém. Aí está, meus amados, o texto que nós acabamos de ler. Nós estaremos repassando aqui alguns argumentos que não são novidade para vocês, para aqueles que nos acompanham, os que nos seguem nas nossas lives, os que têm acompanhado ao longo desses últimos 5 anos as ministrações que rotineiramente temos feito semana após semana. Então, para alguns ou para esses, alguns destes textos vão ser apenas reforço, mas isso os torna ainda mais necessários para serem abordados hoje aqui. O que nós queremos é mostrar aos irmãos, e este é o ponto de importância e de relevância para esta palavra, que Deus tem seu jeito de agir a nosso favor. E esse momento do encontro dele com Moisés no Horebe, ali na sarça, foi o momento em que, se servindo para se revelar, para se dar a conhecer ao povo de Israel, que o conhecia pouco, mal ou não o conhecia, já para mais de 400 anos, sem palavra profética alguma. Agora ele então inclui aí, ele revela a Moisés a maneira como ele se move em direção ao seu povo, em direção aos que buscam e dependem dele. O buscam e dependem dele. E esta forma de Deus se revelar, da mesma maneira como ele diz, eu sou, meu nome é eu sou o que sou. Ele está se dando a conhecer, essas formas dele se manifestar, essas tratativas divinas permanecem. São o que ele é. Provam para nós como ele faz, como ele age. E como você verá, é importante a gente se dar conta disso. Como é importante. Porque nós somos estimulados a clamar a Deus. E estimulados a clamar a Deus com uma proximidade até mesmo ousada. À luz, por exemplo, de textos como os que já conhecemos, especialmente os que passearam conosco por Hebreus. Hebreus 4, versículos 14 a 16, Hebreus 10, de 19 a 22, textos dessa envergadura, eles nos estimulam a uma busca ousada de Deus, a uma busca com uma proximidade tal, que se nós crentes usássemos parte dela, teríamos um avanço incomparável na nossa vida espiritual e na nossa comunhão com Deus. Vamos recordar então essa proposta. O texto diz em Hebreus 4, 14 e 16, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, então, por causa disso, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É uma proposta que é altamente estimulante, ela é ousada, ela tem o seu paralelo num apelo semelhante no capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 a 22 que eu já citei. Portanto, os dois textos começam com portanto, uma conclusão. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você percebe que há reforço do argumento, não é? Tanto lá em Hebreus 4 quanto aqui em Hebreus 10, ele está usando uma argumentação conclusiva depois de nos ter estimulado, mostrando toda a liberdade que nos foi dada, o espaço que nos foi aberto pelo sacrifício do Filho de Deus, pela oferta que Jesus fez a nosso favor e por nós.
Sendo assim, ele vai dizer no versículo 22, aproximemo-nos, de novo, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então você percebe que são textos que nos fazem estímulos altos a uma aproximação de Deus, a uma busca. E aqui estão então os nossos movimentos em direção a essa abertura da graça. Tanto um texto quanto o outro, não são os únicos, né? Nos dizem que nos aproximemos com inteira confiança. Deixam claro que a porta está totalmente aberta, que cheguemos de coração inteiro, com plena confiança e fé, porque estamos amparados pelo sacerdócio realizado por Jesus, sua intercessão, pelo sacrifício, pelo caminho que ele abriu. E estamos sendo recebidos. A recepção está plena. Olha, o estímulo é muito alto. Mas esses textos, eles vão mostrar para nós os nossos movimentos. Então concentram a nossa atenção em nossos próprios movimentos da fé. E nós, por conta disso, acabamos pensando somente na resposta pronta a esses movimentos. O que é que eu quero dizer com isso? Ora, se eu sei, se os textos estão dizendo o que é que eu devo fazer para orar, e aí eu e você, quer vamos nessa proporção que nos foi oferecida, quer fiquemos muito aquém, nós vamos, nós oramos, clamamos muito pouco, mas clamamos. E aí nós queremos e achamos que da minha parte cabe orar e do lado de lá já tem uma resposta pronta de Deus. Ou há um movimento mágico de Deus em direção à minha oração. Mais uma vez, o que estamos querendo dizer é que estes textos chamam a atenção para os nossos movimentos. E parecem não nos dizer nada do que está acontecendo do outro lado, ou seja, como é que Deus se movimenta em resposta aos nossos movimentos de oração. A forma como oramos. Então, e da parte de Deus? Esta seria a pergunta que caberia aí. Como ele se movimenta em nossa direção quando nós oramos? Ora, tanto por experiência pessoal, quanto por reforço de textos que são eloquentes nesta direção, nós sabemos que a resposta de Deus independe da forma como clamamos, independe até mesmo do nosso clamor. É evidente que, e eu vou citar esses textos, que são os textos que eu disse que eu repetiria, trazendo reforço àquilo que já temos cansado de argumentar aqui. Estes textos parecem num primeiro momento, não sei a quem, a mim não parece, mas parece num primeiro momento que eles estariam nos dizendo, olha, você não precisa orar. Deus já sabe tudo. Deus já faz tudo. Deus dispensa a sua oração para te responder. À primeira vista, parece que é isso que eles dizem para nós. Mas devemos lembrar minimamente duas coisas, minimamente. Uma, que Paulo nos exorta a orar sem cessar. E outra é que Jesus nos mandou orar. E o próprio Deus eterno, no Velho Testamento, disse com ênfase, clama a mim e responder-te-ei. Então é evidente que quando os textos que nós leremos, Salmo 139, Isaías 65, Romanos 8, e ainda o Salmo 103, quando nós lemos as palavras destes textos, eles não estão nos fazendo uma proposta ou dispensando a nossa oração, ou dizendo não vale a pena, não precise. Não, eles estão apontando o fato da fidelidade de Deus, da presciência de Deus, da inclinação do coração de Deus sobre nós. Eles estão apontando o fato não de que não devemos orar, mas sim como Deus se apressa quando nós o fazemos. Isso é muito importante. Vamos lembrá-los. É importante nós lembrarmos. Salmo 139, Davi diz nos versículos 2 e 4. Primeiro, de longe entendes o meu pensamento. Depois no versículo 4, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces toda. Oh, que coisa boa, não é? Porque eu e você sabemos, vezes sem conta, quando cumprimos ou vivemos na nossa experiência pessoal da forma mais literal possível, o que Paulo nos disse em Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém. Há momentos em que ficamos atônitos. Há momentos em que saem gemidos. Há momentos em que só há lágrimas. Há momentos em que as palavras nem ousamos dizê-las, porque parecem pobres ou pequenas demais para traduzir o turbilhão do que vai no nosso coração. Isso não nos impede de crer que estamos sendo ouvidos, porque Deus tem o seu ouvido colocado na porta do nosso coração. Isso é fato. Mas o que ele está dizendo para nós, o salmista, ele já entende a minha palavra antes que ela chegue à minha língua, antes que me chegue à boca.
Depois você vai ter Isaías 65, 24, em que Deus diz, estando eles ainda orando, eu responderei. Será que antes que clamem, eu responderei? Estarão eles ainda falando? Será que antes que clamem, eu os ouvirei? Estarão eles ainda falando e eu responderei? É lindo esse texto. Ele é lindo. Ele é impactante para a nossa fé. Mas volto a dizer, eles não estão dizendo, então vamos abrir mão da oração porque nem precisa. Meu Deus, isso é altamente questionável. Teríamos que questionar muito o que nos moveria a esse tipo de conclusão em cima destas propostas, destas palavras que não tem essa proposta nem de leve. E aí, lembrando de novo o texto de Romanos 8:26, Paulo dizendo, não sabemos orar como convém. Aí ele completa no versículo 27 dizendo, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, traduz a nossa oração diante de Deus. Ele aperfeiçoa o nosso clamor. Vê bem que ele faz um trabalho a posteriori, o Espírito Santo. Ele, como nosso intercessor, para a par com Jesus, que também é nosso intercessor, ele recebe, ouve a nossa oração, ela passa por dentro dele, ele a reproduz, ele a traduz para os ouvidos de Deus, que entende a mente do Espírito, Paulo diz para nós. Mas isso já estabelece esse texto por si só, que é a posteriori, ele recebe a sua oração, que é imperfeita, porque ela é fruto de nossa fraqueza, e a aperfeiçoa e a leva diante de Deus. Depois temos ainda como grande reforço, ainda mais uma vez, Davi, no Salmo 103, versículos 13 e 14, quando ele diz que Deus, que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, ele sabe como Pai o que necessitamos. Como Pai se compadece de seus filhos, quer dizer, sente a compaixão, sofre junto, assim o Senhor se compadece daqueles que o buscam. Ele se compadece. Bem, como pais, nós sabemos muito bem o significado profundo disso na experiência da nossa pele. Mas como começamos a dizer, é interessante que Deus tenha revelado a Moisés no Horebe essas tratativas. Porque a partir desse momento em que a gente lê o texto de Êxodo 6, o que a gente vai se dando conta aqui é que há uma forma de Deus reagir à nossa oração. Então não é como se, e é isso que é importante a gente frisar aqui, como se ele ficasse passivo, ele fosse apenas o ouvinte passivo do outro lado, fazendo um apontamento de nossas questões e depois trouxesse resposta mágica. Não. Os próprios textos que eu acabei de citar aqui são suficientes para mostrar para nós que há um movimento antecipativo da parte de Deus. Há uma movimentação que precede os nossos movimentos à oração. Martin Lloyd Jones costuma dizer, e ele acredita firmemente, que Deus está comprometido com a oração de tal maneira que ele inspira a oração pelo seu Espírito no nosso coração de maneira que ele possa ouvi-la e atendê-la. Ele usa os textos de Romanos para fazer essa conclusão e eu concordo com ele, evidentemente. Não tinha por que ser diferente. Mas veja, quando ele se dá a conhecer a Moisés no Horebe, então ele revela tratativas de respostas, tratativas divinas a favor do seu povo, ali mesmo. E aí elas passam a caracterizar ou revelam para nós, isso é o que importa para considerarmos hoje aqui, o seu jeito de agir a nosso favor. E o que redunda daí? Por que é importante saber o que se passa do outro lado da minha oração? Qual é a importância de saber as tratativas de Deus com respeito à oração? Porque o que nos parece, não é verdade? Isso tem a ver com nossa forma carnal de entender o reino de Deus. É que basta que eu ore para que haja uma resposta. Tudo quanto importa é que eu ore. A maneira como Deus vai responder não me interessa saber. Eu quero uma magia. Eu quero que a resposta venha pronta. Essa expectativa mágica é de tal ordem que nós encontramos expressões magísticas no vocabulário do crente que se tornam até mesmo ridículas porque desprovidas de inteligência. O crente que determina, o crente que declara, o crente que levanta a mão para dizer não aceito, eu ordeno que. São tratos de uma visão distorcida da fé e do movimento do reino de Deus como se fossem processos mágicos. Eu acho que é o excesso de fantasia permitido na vida espiritual
onde não deveria haver nenhuma, não é? Que projeta, que gera esse tipo de coisa e infantiliza esse crente que, via de regra, se decepciona amargamente com o seu magismo. Mas então é importante saber de como é o movimento de Deus, a tratativa dele do outro lado, porque isso há de produzir, no mínimo, no nosso coração, descanso. E o nosso propósito nesta tarde com esta palavra, meus irmãos, é justamente trazer esse nutriente, trazer esse material, esse recurso relacional da palavra de Deus, para mim e para você, para que o nosso coração repouse, descanse. Primeiro, para nos estimular a orar e orar mais. E segundo, que uma vez que respondamos a esse estímulo, respondamos com descanso, conhecendo e sabendo pela revelação que Deus deu a conhecer, essas engrenagens todas que se movem da parte de Deus a partir do momento em que nós nos colocamos diante dele. A primeira coisa que eu considero extraordinariamente surpreendente dentre essas tratativas é que ele mostra no versículo 7. Vamos a ela. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Gente, vamos fazer aqui uma retrospectiva deste momento na vida de Moisés. Esse momento que Moisés está vivendo, reproduzido aqui para nós no capítulo 3 de Êxodo, independentemente daquilo que estamos abordando aqui. Moisés estava já há bom tempo na casa de seu sogro Jetro, trabalhando ali como pastor, cuidando das ovelhas de Jetro, como pastor. Ele estava fazendo aquilo para o que não tinha sido preparado no Egito. Lembre, Moisés foi criado na corte do Egito. Ele foi criado como filho adotivo da filha de Faraó. Então ele era o neto adotivo de Faraó. Em algum lugar da linhagem real do Egito, Moisés contava. O fato é que para os egípcios, e especialmente para a classe alta na qual ele habitava, os tesouros do Egito, a profissão de pastoril era abominável. Quando a Bíblia diz que ela era abominável aos egípcios, quer dizer que eles consideravam uma profissão imunda. Eu não vou fazer nenhum correlato com algumas profissões que existem ainda entre nós, que nós também consideramos imundas. Mas a verdade é que os egípcios botavam os pastores no nível mais baixo da classe social. Pastores de gado. E agora, quando você vê a história de Moisés, ele foge do Egito, ele vai lá para Midian, e então ele é acolhido por Jetro, casa com a filha de Jetro, e uma vez feito genro de Jetro, Jetro o põe para ser, ele quer devolver com alguma forma, ele quer trabalhar e ajudar para ser pastor das ovelhas. Imagine a degradação a que Moisés foi sujeitado. Foi criado numa corte onde ele aprendeu que o nível mais baixo social que podia haver para um ser humano era ser pastor de gado, pastor de ovelhas. Pois é exatamente esta função e este lugar que ele vai ocupar na casa de Jetro, seu sogro. E é nesse momento em que Moisés ficou reduzido a essa posição mais baixa aos olhos dos egípcios. Lembre, ele caiu de lá, do palácio, do pé do trono, para essa posição. É nesse momento em que ele está indo na direção do monte, nas cercanias do monte, lá no deserto do Horebe, que Deus se revela a ele. E vale lembrar, não é? Ele ainda mantém resquícios de superioridade, ou de, não vou dizer superioridade, mas de elevação de classe, porque ele tem sandálias nos pés. Ele não estava ocupando na casa do seu sogro um lugar de servo, os servos ficavam descalços. Ele tem sandálias nos seus pés. O que eu quero mostrar a você é que ali no deserto, naquele momento, Moisés não estava pensando nos egípcios, nos hebreus lá no Egito. Moisés não estava pensando na sua família que ficou lá. Moisés estava vivendo o ramerrão de todo dia como um fugitivo. Ele queria estar ali isolado, não identificado, protegido e escondido, porque ele fugiu para não ser morto, porque foi descoberto como assassino de um egípcio.
E ele sabia que Faraó mandou que fossem ao seu encalço. Então ele estava disfarçado lá na casa do seu sogro e fazendo o trabalho de todo dia. Anos já tinham se passado. Neste momento em que Moisés está ali, o que está acontecendo com ele é que ele está dando conta das atividades rotineiras. Ele não está pensando em, aquele povo está sofrendo lá no Egito. Ah, meu Deus, eu vou aproveitar esse momento que eu estou aqui nesse lugar isolado, sozinho, para orar a ti e rogar a favor dos filhos de Jacó, meus irmãos de raça, que estão oprimidos pelos egípcios lá no sul. Não. Acho que Moisés não estava nem sequer lembrando deles naquele momento. Então é um momento em que Deus surpreende Moisés. Deus se dá a conhecer. E aí o que espanta, por isso que eu digo que o primeiro movimento das tratativas, é o que mais impacta, é o fato de Deus confiar a Moisés algo seu, exclusivamente seu, de Deus para ele. Eu estou vendo a aflição, eu estou vendo a opressão sobre o meu povo no Egito. São duas informações impactantes num pacote só. Eu estou vendo a aflição e a aflição de uma gente que eu chamo de meu povo. Isso deve ter sido uma explosão dentro de Moisés. Ele já estava todo impactado pelo fato de ter ouvido a voz de Deus chamando o nome dele no meio do fogo dentro da sarça. Depois Deus disse para ele, tira as sandálias dos teus pés, este lugar é santo. Agora Deus chega e diz, eu estou vendo, eu tenho visto a opressão, a aflição do meu povo oprimido no Egito, é meu povo oprimido no Egito, eu tenho visto. Por que impacta? Porque essa é a primeira tratativa, que revela para nós como Deus se move. Ele vê o cenário circunstancial que envolve os seus filhos, que envolve o seu povo. Sabe? Quando nós somos levados pelo Evangelho, pela revelação do Evangelho, a tomar posse de um trato particular e pessoal de Deus, porque é importante a gente entender, lembrar, que o povo de Israel atravessou milênios, se entendendo tratado por Deus na coletividade. Foi o Evangelho de Jesus que veio individualizar o homem no meio desse povo. Foi o Evangelho de Jesus que veio revelar que é cada criatura. Foi o Evangelho de Jesus que nos trouxe a revelação que fez Paulo dizer, o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por amor de mim, depois de ter dito Cristo amou a igreja. Fala no coletivo e no individual. É o Evangelho quem mostra que cada um de nós receberá um nome exclusivo que nunca será repetido, não haverá segunda pessoa com o mesmo nome no céu. Para dar uma ênfase absoluta, está em Apocalipse, a individualidade do Filho de Deus e a exclusividade e a particularidade com que ele trata cada um. Ora, você que é mãe e pai de mais de um filho, você que teve 2 filhos ou mais, você sabe como que isto é importante e real. Você pode até botar nomes muito próximos de filhos, nós conhecemos, Ana disso, Ana daquilo, quando são 2 Anas. Tem nomes que são tão próximos. Eu tinha 2 colegas no meu trabalho no estaleiro, um se chamava Sérgio e o outro se chamava Sércio. E como o nome Sércio era pouco conhecido, todas as infrações cometidas pelo Sérgio iam parar na mão do Sércio. Tinha o mesmo sobrenome e eram gêmeos, gêmeos do mesmo óvulo. Eram idênticos, então as fotos... coitados, era uma complicação para conseguir se justificar. Mas eu tenho certeza de que os pais daqueles 2 nunca confundiram um com o outro. Não, eu e Maria conhecíamos 2 missionárias, estão aí até hoje, Ana e Eva, tão idênticas, que eu me lembro de uma delas dizer que às vezes confundia a foto da irmã consigo própria. Mas é importante a gente saber, como é importante, que aos olhos da revelação de Deus, essa individualidade dele é totalmente expressiva e nos alcança. Pode haver
milhões de pessoas com o mesmo nome seu e até com seu sobrenome. Mas só há um indivíduo para Deus em você, pelo qual Jesus morreu e viria a este mundo, mais uma vez, se necessário fosse. Ele vê o cenário circunstancial que nos envolve. O que esta revelação está passando para nós nesse momento em que Deus fala para Moisés e tanto quanto impactou Moisés tem que nos impactar. É que assim como a Bíblia diz que não há uma criatura encoberta aos seus olhos, a palavra de Deus diz que Ele do alto contempla e Ele nos vê. Ele vê onde estamos. Ele sabe quem somos e onde nós estamos, como que somos, como quem somos. É a linguagem de Davi no Salmo 139 que eu citei aqui. Os versículos 1 e 2, versículo 2 ele vai dizer isso. Tu conheces o meu levantar e o meu sentar. Meu Deus, eu não sei quando minhas filhas se levantam e se sentam. Eu não sei quando a minha esposa com quem eu vivo diariamente se levanta e se senta. Mas a Bíblia diz que o meu Deus conhece o meu levantar e o meu sentar, está atento aos meus movimentos. Eu vou dar um tempinho para você internalizar isso aí, porque é importante demais. Demais. Você percebe como chegamos a beirar os limiares da tolice, quando nós pretendemos estar explicando com detalhes coisas para Deus a nosso respeito, a respeito do que sentimos, estamos vivendo ou pensamos. Você percebe como nós, ao fazer isso, estamos denunciando a nós mesmos que colocamos uma distância entre nós e Ele, que nós o reduzimos na sua soberania e sabedoria e presciência. Ele é todo conhecimento. Ele é onisciente. Mas nós ficamos explicando detalhes para Deus de coisas que Ele sabe melhor do que nós e antecipadamente. Ele está atento às circunstâncias da nossa vida. Esta é uma das razões que, à luz do Salmo 121, por exemplo, nós podemos afirmar com autoridade que as coisas na vida podem nos surpreender, mas nunca surpreendem a Deus. Antes que cheguem a nós, passam por ele como se fosse um filtro. Às vezes as malhas do filtro estão muito largas. Outras vezes estão tão hermeticamente juntas que nada chega até nós. Tudo tem a ver com o controle dele sobre a nossa vida. Mas o que ele informou a Moisés é: eu estou vendo, Moisés. E quando eu vejo que há uma aflição. Eu estou vendo a aflição que está acontecendo nas mãos dos egípcios sobre o meu povo. Eu estou atento ao cenário que os envolve. Recebe esta comunicação como absoluta verdade de uma revelação de Deus, porque ela nos atinge e nos alcança de perto. Ele sabe. Jesus deu carga ao verbo saber, se referindo a Deus como Pai. Mateus capítulo 6, o Pai sabe, Jesus disse, o Pai sabe exatamente o que Davi, o homem da maior extraordinária revelação da graça no Velho Testamento. Davi pode ser equiparado a Paulo no Novo Testamento. E surpreende, porque não podemos comparar as duas revelações, a forma como a receberam. Mas a verdade é que Davi disse lá no Salmo 139, Salmo 103, ele sabe, como Pai ele sabe, ele sabe. Ele sabe antes que eu fale, ele sabe antes que eu sinta, ele sabe antes que eu experimente, ele sabe, ele vê o cenário. Esta foi a primeira coisa que ele mostrou para Moisés, e ela se resume em nós dizermos, e devemos gravar o que estamos dizendo aqui, só nessa expressão: ele está atento. Seus olhos estão postos sobre o cenário da nossa vida. Ele está atento. Não é à toa que Pedro vai dizer para nós, 1 de Pedro, que nós somos sua propriedade peculiar. Propriedade peculiar é aquela propriedade a qual nós somos sensíveis. Ela nos diz respeito, não é apenas uma questão de ter posse. É uma questão de empatia, identificação. Ele está atento. Ouviu, meu irmão?
Ouviu, minha irmã? Ele está atento. Ele está atento. E você sabe muito bem, às vezes sem conta, que você encontra, por isso devemos cumprir o que Paulo disse, em tudo dai graças. Nós encontramos respostas a orações que não fizemos. E há aqueles de uma temeridade sem igual, que encontram essas respostas, por exemplo, na vida de seus filhos e acham que foi conquista de seus filhos, pura e simplesmente, como que era o homem no mundo ímpio, que não tem temor de Deus e nenhum compromisso com Deus e que nele não crê, nem na sua palavra e jamais então a obedece. Não tem justificativa para mim e você. As coisas que nos ocorrem, mesmo que eu não tenha clamado por elas, elas vieram da mão de Deus. E aí é preciso ser grato. Daí a palavra dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esta é verdade. Mas em seguida, Deus vai mostrar a Moisés uma segunda tratativa. E elas são interligadas, elas são intercorrentes. O que é que vai acontecer logo de imediato? Ele vai dizer aí mesmo no versículo 7, afinal de contas, 3 delas estão aqui no versículo 7. Tenho visto e tenho ouvido o seu clamor. Tenho escutado o seu clamor. Ou seja, ele se detém para escutar a oração que as circunstâncias nos movem a fazer. Entende? É aqui que a gente volta a tudo que começou. Você percebe a importância do lugar da oração diante de um Deus que sabe o que queremos e o que necessitamos antes que peçamos? Olha ela aí. Ele sabe, mas ele fica atento, ele fica na expectativa. Porque a oração, volto a dizer, vou dizer sempre amém, é a maior confissão de dependência que nós podemos exercitar na nossa vida. Quando eu oro, eu estou fazendo uma confissão de dependência de Deus. Eu estou mostrando para Deus que Ele é a minha fonte, Ele é a minha causa, Ele é a minha razão, Ele é o meu motivo. Ele é a minha garantia, a minha certeza. Ele é o Pai que está na casa, de onde eu me nutro. É isso. A oração diz tudo isso sem precisar pedir nada. Mas a verdade é que Ele investe nela. Glória a Deus que eu estou protegido, você também, pela certeza de que Ele não está dependendo da formulação das minhas palavras em oração. Lembremos, para nosso conforto, é que a palavra diz que não sabemos orar como convém. Então, não há, à luz dessa revelação, oração alguma que você faça que seja conveniente, ou convenha, ou que convenha para Deus. Não, já fomos avisados de que nossa oração é fruto da nossa fraqueza e não oramos como convém. Então nós temos o reforço, a ajuda, o socorro do Espírito Santo de Deus. Mas o fato é que isso não desfaz a atenção de Deus à oração. Mesmo porque o Espírito Santo está imiscuído nisso aí. Está participando, está dentro desse pacote de afinidades espirituais, de mistérios espirituais. Eu oro de forma imperfeita, o Espírito de Deus se envolve, intercede por mim, aperfeiçoa a minha oração e a leva diante de Deus que está no seu trono, que a ouve e responde segundo o seu soberano querer, segundo a sua vontade, que a Bíblia se adianta para me dizer que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Então, Ele escuta. E este é um outro ponto importante a considerar aqui, porque é importante por si mesmo, mas é importante pelo fato de que cometemos, a insolência de afirmar muitas vezes, meu Deus, eu ouço pessoas afirmando isso até com muita fúria. Deus não está me ouvindo. Eu tenho orado e Deus não tem me ouvido. Parece que Deus não está escutando a minha oração. Não, eu tenho orado, mas Deus ainda não escutou. Até agora Deus não ouviu. Isso é blasfemo. Eu quero colocar dessa maneira, primeiro porque eu tenho absoluta convicção, com autoridade, que é blasfêmia. E segundo porque eu quero que a palavra blasfêmia fique instalada aí, para que a gente erradique esses maus hábitos das nossas experiências espirituais para sempre, porque são pecaminosos. Se eu abro a boca para dizer, pelo fato de que não obtenho a resposta, ou a resposta não chegou ainda dentro do meu calendário, que Deus não está me escutando, eu estou blasfemando. Porque a Bíblia diz, com ênfase, que Ele escuta as orações.
Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Como se não bastasse. Vamos lembrar ele dizer, segundo de Crônicas 7,15, dizer para Salomão, os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Não foi isso que ouvimos em Isaías 65:24? E será que antes que clamem, eu os ouvirei? Que direito eu e você temos de afirmar, porque um espaço está correndo sem que uma resposta venha, ou a resposta não foi reconhecida, que Deus não escutou. Aí eu estou jogando sobre Deus e sobre a fidelidade de Deus uma ignomínia. Eu estou transformando a fidelidade de Deus e a promessa de Deus numa mentira. Isso é blasfêmia. Eu posso não entender o porquê. Eu posso não entender a razão porque Deus está investindo na minha perseverança, na minha esperança, seja lá o que for, e a resposta não veio. Ou não veio como eu esperava. Que direito eu tenho de pretender que tem que ser como eu esperava. Mas eu não tenho direito de decidir, porque não entendi, que Deus não me ouviu. Não, isso não existe. Em hipótese alguma. Vamos lembrar que ele é sempre o Deus que escuta as orações. O que foi que ele disse para Cornélio, lembram? Vamos lá para Atos e você vai ver isso ali muito bem registrado, Atos capítulo 10. Cornélio, as tuas orações estão em memória diante de Deus. Cornélio era um homem temente a Deus, mas que ainda não conhecia o caminho. Então não sabia orar a Deus por meio de Jesus ou na autoridade do Filho de Deus. Isso teve que lhe ser ensinado e pregado para que então ele pudesse se abrir para esta verdade e se tornar cristão. Mas a grande informação que o anjo trouxe da parte de Deus para Cornélio impacta qualquer crente, em qualquer época. Tuas orações estão em memória diante de Deus. Elas não foram esquecidas. Elas estão num escaninho chamado memorial de Deus. Ele está olhando para elas. Ele está atento a elas. É do mesmo nível da promessa que diz, tanto em Salmo 56 quanto em Apocalipse, que ele enxugará dos olhos toda lágrima, e ele está recolhendo as nossas lágrimas no seu odre, e elas estão sendo inscritas no seu livro, Salmo 56. Como é séria esta vida com Deus, esta vida de oração, como ela é séria. E como o crente desperdiça sua mísera existência neste mundo, curta existência neste mundo, orando pouco ou não orando. Se dando ao luxo de não orar, e alguns tendo a pretensão de virar mendigo espiritual, que só entende pedir que o outro ore por ele. O infeliz nem pelo outro ora, e nem por si mesmo, e vive pedindo, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ele diz o tempo todo, ora por mim, não é porque crê na oração, é porque não ora. E entende, ele ora. Então ele vai orar por mim. Meu Deus, temos que denunciar estas coisas, que nós nos habituamos, meus irmãos, a sermos, permissivos com uma série de maus hábitos e vícios espirituais e religiosos no nosso entorno. E aí vamos endossando pecados que precisam ser lançados para fora da nossa vida e da igreja de Jesus. O crente saber destas coisas tem que, no mínimo, movê-lo a orar e orar mais. Orar sem cessar. Vamos repetir. 1 Tessalonicenses 5,19. Orai sem cessar. Será que essa exposição aqui já foi suficiente para a gente entender a razão de Paulo nos ter feito esta exortação em Tessalonicenses? Orai sem cessar. Está contente? Ore. Está triste? Ore. Ore. Simplesmente a Bíblia te manda orar. Eu penso nisso como sendo aquela palavra lá de Eclesiastes sobre lançar as sementes. A oração para mim é como as sementes que Eclesiastes me manda lançar de manhã e à tarde ainda não encolher a minha mão. Eu vou lançando, eu não sei qual delas vai medrar, qual delas vai brotar, não importa, o que eu vá lançando, porque elas estão formando memorial diante de Deus, e ele vai se comprometendo com elas. Está aqui ele dizendo, eu escutei o seu clamor. Quando Moisés saiu lá do meio daquele povo, ele não levou o registro de nenhum pedido de oração. Eu tenho certeza de que Moisés, ao caminhar no meio daquele povo, vendo lá a opressão que estava acontecendo da parte dos capatazes de Faraó sobre os filhos de Abraão, ele não estava ali ouvindo aquela gente fazer reunião de oração, dizendo, ó Deus de Israel, vem em nosso socorro e nos alivie. Não havia nenhuma reunião de oração suplicando o livramento.
havia gemido. E o que Deus está dizendo é que ele ouviu esse gemido desse povo, ele ouvia como sendo a sua oração, tem escutado o seu clamor, era um clamor gemido, pais de família, esgotados, cansados, com filhos subnutridos, porque estavam vivendo uma vida escrava, miserável. E essa gente que não tinha intimidade com Deus, mas que conhecia o único verdadeiro Deus, porque lhes foi ensinado através de Abraão, gemia no seu coração. E com certeza, o Senhor diz, eu estava escutando o tempo todo, cada clamor. Agora chegou a hora de eu resolver esse problema, de eu dar a resposta. Então nós já temos duas tratativas de Deus aí, altamente significativas. Ele vê o cenário das nossas circunstâncias. Ele escuta as orações que essas circunstâncias nos forçam a fazer. Mas ato contínuo, ele vai além de receber. Ver e ouvir são canais de recepção. Mas o que ele vai mostrar logo em seguida, aqui mesmo, nesse versículo 7, é que ele experimenta empatia. Finalzinho do versículo 7, a última linha. Sei quanto eles estão sofrendo. Oh, isso é glorioso. Claro que é a conclusão automática para mim e para você, que temos suficiente inteligência espiritual para perceber que aquele que vê e aquele que escuta, ele sabe. Mas a questão está na ênfase que ele deu ao comunicar isso a Moisés. Sei quanto estão sofrendo. Ele não disse sei que estão sofrendo, é sei quanto. Falou da quantidade, é quantitativo o sofrimento. Ele está falando do conteúdo do sofrimento. Ele está dizendo, eu entendo desse sofrimento, eu sei. O que é isso? Essa é a tratativa que eu chamaria de empatia por nossa causa. O Novo Testamento vai trabalhar, e ainda Davi, no Salmo 103, com essa palavra empatia de forma mais próxima ao que nós entendemos, chamado de compaixão. Você vai ter algo próximo à palavra compaixão em Jeremias, Lamentações de Jeremias, quando o Senhor vai usar a palavra mais terna para a nossa vida, que é chamada misericórdia. Misericórdia é coração miserabilizado, coração miserável, coração que se miserabilizou. Mas o que nós temos aqui é o Senhor dizendo que ele tem empatia com a nossa dor. Quando a Bíblia diz que quando ele informa na sua palavra, que ele sabe quanto o povo estava sofrendo, ele não está dizendo, eu me dei conta, eu estou entendendo isso. É diferente. Não é como um paciente que chega diante do médico e faz a queixa, traduzindo em palavras os seus sintomas, que às vezes ele não sabe sequer verbalizar como deve. Ele sabe que do outro lado o máximo que vai acontecer é o médico dizer, eu entendo disso porque eu estudei sobre isso aí. Eu sei o que você está querendo dizer. Eu conheço tais e tais sintomas. Às vezes o médico até adianta algum outro por uma questão de teoria. Mas é totalmente diferente do que estamos falando. Empatia não é apenas no sentido de ser empático, identificado, mas no sentido de experimentar junto, conhecer por dentro. Esta é uma revelação que se tornou visível historicamente para nós na encarnação do Filho de Deus. Ele passou, e para cumprir Isaías 53, a viver as nossas dores. Daí, o próprio texto que lemos no início de tudo, em Hebreus 4, dizer que como sumo sacerdote, ele conhece as nossas fraquezas, ele foi tentado em todas as coisas. Então ele sabe. Sabe o que é padecer, Isaías disse. Sabe. Conhece do riscado. Experimentado nos trabalhos, experimentado em dores. Meu Deus. Você não vai conhecer isso em confissão alguma, a não ser no Evangelho de Jesus. Nem de leve os judeus do Velho Testamento teriam ideia de tal coisa. Foi necessário que o Messias encarnasse como foi prometido. O Deus eterno tomasse forma de homem para viver a realidade humana. Jesus fez isso. Mas quando esse Deus eterno está dizendo para Moisés, eu conheço-lhes o sofrimento, o que ele está dizendo é, eu participo desse sofrimento. Sei quanto estão sofrendo.
Jesus é prova viva disso. E como reforço, nós temos Salmo 91:15. O que Deus revelou a Davi no Salmo 91:15? Estarei com ele na angústia e o livrarei. E depois, suprassumo disso tudo, nós vamos ter Isaías 63:9. A primeira linha de Isaías 63:9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Eu concordo, consinto, e é impossível pensar diferente, que isso está para muito além do nosso entendimento. Como a nossa mente humana, finita, pequena, que pensa muito em magismo na fé, consegue conceber Deus gemendo, Deus participando do meu sofrimento, sofrendo o meu sofrimento comigo. Mas estas são as informações clássicas, tácitas, diretas, textuais, que a sua palavra traz para mim e para você. Ele participa da nossa dor. Ele a conhece pelo lado de dentro. Ele sabe trazer o diagnóstico perfeito para que a solução seja eficaz. Glória ao seu nome. Foi o que ele foi dizer a Salomão, lá na ocasião da inauguração do templo, segundo de Crônicas 6:30. Ele deixou claro ali que ele, no seu tempo, no seu momento, ele estaria trazendo para o seu povo a resposta do seu clamor, às suas orações. Eu quero ler o texto aqui, eu estou abrindo a minha Bíblia porque é a última, perdão, é a última parte do versículo 30 de 2 de Crônicas 6, mas ela é importante demais para nós. O Senhor diz assim: sim, foi Salomão orando que disse, sim, tu conheces o coração do homem. Quando a Bíblia diz que ele conhece, não é porque ele faz uma radiografia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro dele. Entende? O Espírito de Deus habita dentro do nosso coração. Você consegue mensurar o tamanho desta revelação? Tu conheces o coração do homem. Tu conheces o coração porque tu o vês por dentro, tu moras lá. Então tu sabes o que vai nele. Isso é lindo. Em último lugar, como resposta e o fechamento dessas tratativas, depois de ver, de escutar, de sentir junto, ele age. O que resta é ele agir. É onde no versículo 8 ele vai dizer, por isso desci para livrá-los. Porque eu vi, porque eu escutei, porque eu conheço o sofrimento deles, por causa disso, por isso a ênfase está no por isso desci para livrá-los. Moisés foi surpreendido. Cada uma destas colocações, cada uma destas palavras que Deus trouxe para Moisés era uma novidade total para ele. Entende? Tudo era novidade. Eu desci para livrá-los. Eu vim agir. Eu sou o Deus que age. Eu crio todo este arsenal de material para me mover. E depois eu me movo. Há o meu momento de agir. E eu me movo nesse momento. Por isso eu volto a dizer, a grande ênfase está nessa expressão, por isso. Isso é lindo demais. Observe aqui comigo. Aqui mesmo em Êxodo, capítulo 6, versículos 5 e 6. Me acompanhem, por favor. E agora ouvi o lamento dos israelitas, é Deus ainda falando com Moisés, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Por que eu fiz questão de ler esses 2 versículos no capítulo 6? Porque entre este momento em que Deus declara para Moisés, e agora, por isso, eu desci para livrá-los, e o que lemos lá no versículo 6, decorreu-se um tempo, e não pequeno. Houve todo um tempo de preparação, houve todo um tempo de diplomacia, de enfrentamento de Arão e Moisés com Faraó, e de intensificação do sofrimento dos israelitas por conta dessas interferências deles. Um tempo foi decorrido e Deus volta a dizer, agora eu vou fazer, e quando ele diz isso ainda não faz de imediato. Por que é importante considerar isso aqui? Bem, nós olhamos para trás e conhecemos essa história, sabemos o que ele fez.
Sabemos que com mão poderosa aquele povo saiu dali de dentro do Egito, levando riquezas. E experimentou milagre após milagre, em direção ao cumprimento da promessa que Deus fez. A começar pela travessia do Mar Vermelho, a pé enxuto. Mas o que temos aqui é que houve um decurso de tempo, que ninguém pôde mensurar, que ninguém pôde controlar. Moisés não tinha resposta. Moisés ia perguntar a Deus várias vezes: Senhor, eles estão sofrendo mais e agora querem me matar até por conta disso. Estava tudo mal, mas ficou pior por causa dessa interferência aí minha, por tua ordem. Moisés foi se queixar diante de Deus. Houve um tempo correndo aí, meus queridos, e as coisas se complicando. Qual é a grande lição que nós trazemos dessa última etapa das tratativas de Deus? É que entre ouvir, ver, ouvir, sentir e fazer, há toda uma demanda de um processo, não de impedimento, que isso não existe, mas de um soberano agir, de uma administração divina, sábia, completa, perfeita, sempre na direção do Kairos de Deus, do tempo de Deus, do tempo determinado de Deus, na maturidade do tempo de Deus dentro da nossa história pessoal, individual e familiar. Sempre. Ele tem o seu tempo. Foi isso que ele disse a Cornélio: estava em memória diante de mim as suas orações. Chegou o momento de responder a Cornélio. Sim, ele está atento, como dissemos no início de tudo. Daí, orar sem cessar. Eu não sei qual semente vai frutificar, mas uma coisa eu sei: a minha oração vai germinar no coração de Deus. Por isso, não se canse de clamar. Amém? Grave esta palavra no seu coração. Compartilhe com outras vidas como resposta, como alívio, como refrigério para elas. E ore sem cessar. Lance as sementes da sua oração no coração de Deus, manhã, tarde, noite, sem cessar. Todos os dias, sem cessar. Não faça de Deus os seus movimentos de entropias e de descuidos. Ele age. No seu tempo ele age. Não faria o Senhor justiça aos seus servos que clamam a Ele dia e noite, disse Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe e te fortaleça. Estejamos juntos em nome de Jesus, quinta-feira, 8 da noite, com Hebreus, parte 12. Amém? Continuando o nosso estudo, agora entrando no capítulo 2. Perdão, falei Hebreus, por causa de tanto citar Hebreus hoje aqui. Romanos, parte 12. Entrando no capítulo 2 de Romanos, quinta-feira, 8 da noite, querendo Deus. Grande abraço, obrigado por sua companhia, obrigado por sua atenção, por sua participação, obrigado pelo seu desejo de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, há um verdadeiro exército de pessoas que receberam ministrações minhas dezenas de anos, de quem eu fui pastor próximo, sabe? Que eu sempre fui aquele pastor chato de cabeceira. Glória a Deus, Deus me libertou disso, Deus me curou, graças a Deus. Mas eu era assim. E essas pessoas, um grande número delas, não para ouvir, nem na hora e nem depois. Então eu glorifico a Deus por você, que tendo sido minha ovelha ou não, assume o compromisso de alimentar a sua fé através do ministério que Deus nos tem dado. Isso me honra, me motiva e aqui estamos para abençoar a sua vida sempre que Deus permitir. Grande abraço, com minha gratidão em nome de Jesus. Amém. A Elisete, eu tenho que voltar a falar. Está mandando beijo para as suas crianças, pois justamente hoje tomamos conhecimento que vem mais um menininho, meu quarto netinho, José Estevão, vai nascer em maio. O coração está explodindo de alegria, o nome José em homenagem à memória do meu pai, e hoje tomamos conhecimento. Em maio vai chegar José Estevão. Hoje descobrimos que a gravidez da Areli é de um menininho
que nós estamos esperando para completar os pares, né? 2 netinhos e 2 netinhas. Glória seja a Deus por isso. Meu coração está transbordando de alegria e de gratidão. Grava o nome do meu netinho, vá orando por essa gravidez e pelo parto da Areli. Amém? Deus abençoe. Grande abraço. Amém.